explicar o que seria equilíbrio térmico. Tá? O que seria equilíbrio térmico? Eu expliquei um negócio que era garrafa térmica e amperímetro. Então tem a ver com um dos experimentos de vocês lá, tá? Então eu falei sobre garrafa térmica. O que era garrafa térmica? Opa. O que era garrafa térmica? Quando eu falei de garrafa térmica, eu queria falar sobre uma forma de evitar três transmissões de calor. Então vamos começar de transmissão. Transmissão de calor. Eu queria evitar condução, então eu usei materiais plásticos. Condução. Eu usei materiais plásticos na minha garrafa térmica para evitar a condução. Tá, eu falei de convecção. Então, na minha garrafa térmica, eu usei vácuo, né? Lembrando da minha garrafa térmica aí, feita de grosseiramente, minha garrafa térmica seria alguma coisa assim, ó. Eu tenho um recipiente lá dentro, né? Nossa, mas que garrafa térmica linda. Tem uma garrafinha lá dentro. Aqui é fechado com material isolante, né? E o ideal seria que acontecesse isso aqui, ó. Que ela fosse mais espessa, justamente para ter um vácuo aqui, ó. Aí uma das falhas da garrafa térmica é justamente a tampa, que não dá para fazer esse vácuo aqui, ó, né, na tampa, né? Não dá para fazer. Então, o resto, que geralmente é o que vai em contato com a mesa e tudo, que tem o vácuo aqui, ó, né, acaba que essa parte é mais eficiente. Mas é lógico que eu estou perdendo um pouco de calor aqui em cima. Então, esse vácuo era para evitar as correntes de convecção, tá? E o terceiro e última forma de transmitir calor é a irradiação ou radiação. Ok? Aí o que nós fizemos para impedir a radiação? Nós usamos aqui internamente paredes. Vocês lembram aí? Paredes espelhadas para refletir a luz, o calor, a radiação. Espelhadas. Tá certo? Então aí dentro tem essas paredes espelhadas que é para evitar irradiação ou radiação. Então eu construí a minha garrafa térmica. Tá? Tá, garrafa térmica. Outra coisa térmica. Aí eu tento, lógico que usar uma garrafa é complicado, mas aí eu tento realizar alguns experimentos utilizando um sistema parecido, que é o que eu chamo de calorímetro. Tá? Calorímetro. Que nada mais é do que uma caixinha de isopor, né? Que essas igual essas que a gente usa para vacina, tá? Então é isopor para evitar pelo menos a maior parte de liberação de calor por condução. Estou evitando pelo menos a condução, tá? Está tampada, então se tiver uma corrente de convecção é mínima lá dentro, tá? Meu isopor eu poderia fazer o seguinte: se eu revestir esse isopor de alumínio, né? Se eu chego aqui e coloco alumínio aqui em volta dele, papel alumínio comum mesmo, alumínio, o que eu estou fazendo? Ixi, a letra não ajudou não. O que eu estou evitando? Estou tentando espelhar, né? Alumínio, claro, vai refletir um pouco da energia, né? Então ele vai ajudar na reflexão. Vai ajudar na reflexão. Ok? Vai ajudar na reflexão e vai evitar um pouco isso aqui. Então estou meio que fazendo uma cópia da minha garrafa térmica usando o calorímetro. E dentro do meu calorímetro eu vou colocar duas substâncias diferentes. Que substâncias são essas? Bem, gente, aí ó, tá tudo a ver com o experimento que a gente vai fazer de calorímetro lá. Eu vou misturar duas coisas. Eu vou misturar uma porção de água, que eu vou chamar de A,
uma porção de água que eu vou chamar de B. Tudo bem? A porção de água, que eu vou chamar de A, é, por exemplo, vou colocar aqui 200 gramas, que é mais ou menos um copo americano de água. 200 ml, 200 gramas, né, que a densidade da água é 1 para 1. Beleza. Beleza, então tá aí. E essa daqui eu vou chamar de fração de água B. Que eu vou colocar uma quantidade. Vou colocar 2 copos. Tá certo? Que eu acho que é mais fácil 2 copos do que meio. Por quê? Porque para precisar o meio do copo é mais difícil. Agora, se eu marcar até um certo nível um copo, como sendo 200, se eu errar um pouquinho, pelo menos o outro eu vou fazer aquilo 2 vezes. Então, de todo jeito, eu vou ter 2 vezes a água do outro, né? Pode ser, não sei exatamente os 400 e os 200, mas pelo menos eu vou passar bem perto ali. Aí, por enquanto, eu vou pegar aqui uma água a temperatura. Bem, gente, eu queria que você fizesse o seguinte: pega gelo, temperatura inicial. Pega gelo, põe numa vasilha e espera derreter, tá? Depois que ele derreter completamente, você meça essa temperatura. Vai estar menos, né? Mas vamos colocar aqui que seja 10 graus. Você esperou um pouquinho e derreteu, porque você quer água gelada. Essa é a temperatura inicial. É água no estado líquido. Então, o calor específico do líquido é 1. Uma caloria por grau Celsius. Beleza? Depois eu vou começar a pegar gelo, misturar. Aí você pegar 2 copos a uma temperatura que você não precisa ferver, mas você esquenta um pouquinho. Aí vamos supor que a temperatura inicial dessa segunda quantidade, isso aqui faz. Isso aqui é 2 coisas, tá, gente? Eu estou explicando teoria e o experimento. Temperatura inicial da outra quantidade de água, que é a quantidade quente. Né? Sei lá, um quente que deve estar ali, Diamantina, uns 70 graus, mais ou menos. 70 graus Celsius. Também água no estado líquido. Então o calor específico ainda é o mesmo. Então você não vai ter que preocupar, nossa, qual calor. Eu vou usar o mesmo calor específico de um para de outro. A diferença são as temperaturas iniciais e as quantidades. Tá? Gente, eu vou colocar isso aí dentro do meu calorímetro. Essas duas quantidades de água, né? A A mais a B, essas duas porções, eu vou colocar dentro do meu calorímetro. Eu sei as temperaturas iniciais antes de colocar dentro do calorímetro e depois que eu colocar dentro do E tem calorímetro, que estar fechado, né, cara? tem que estar fechado. Colocou, fechou. Aí você vem e coloca o termômetro. Aí você vem e coloca o termômetro. Ok? Tá aí o termômetro. Com o objetivo de quê? De medir a temperatura final, tá? Ou temperatura de equilíbrio, que é a mesma coisa. Equilíbrio, tá? Que é a mesma coisa. Gente, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então quer dizer que esse cara aqui, inicialmente, o que vai acontecer? Ele vai absorver calor. Esse cara aqui, inicialmente, ele vai absorver calor porque está uma temperatura inferior. E esse aqui vai liberar porque está uma temperatura maior. Só que vocês concordam comigo que o calor absorvido, que é o carinha A, em módulo pelo menos, tem que ser igual, né, ao calor em módulo, né? Mas assim, o calor absorvido tem que ser igual ao calor liberado. Vocês concordam comigo? Considerando, lógico, que nossa, isso aqui é o ideal, isso aqui é perfeito, isso aqui não está deixando escapar calor para o meio externo. Se tiver pouca coisa, eu estou desconsiderando, ok? Eu fiz um furozinho na tampa aqui de isopor para colocar o termômetro lá, para nem precisar abrir mais. Fiz de tudo aqui para conseguir revestir por dentro e por fora de papel alumínio, para refletir o máximo possível o calor.
tentei fazer de tudo para minimizar os gastos, diminuir os gastos. Mas, né, perder um pouquinho. Faz parte do erro, vou desprezar isso aí. Então, até agora, vocês concordam comigo que calor absorvido é igual ao calor liberado? Concordam? Concordam, galera? Júlia, Arthur, Yasmin, Otávio, Lanai. Vocês concordam comigo? Que o calor absorvido é igual ao calor liberado? Concordam, galera? Mas ele necessariamente precisa liberar. O fato dele estar com uma temperatura maior, né, o força liberar a energia. Ele está em contato com uma temperatura menor ali, né, 10 graus, ele vai e ele está a 70, então ele tem uma energia, né, uma agitação térmica. Imagina a agitação térmica desse camarada aqui, ó, dessa água, por exemplo, se fosse água, né? É água, né? Estou considerando água. Essa agitação térmica, ou seja, que tem uma energia cinética muito grande. Então, se você colocar essas moléculas aqui, que tem uma agitação bem superior a essa de cima, é inevitável que no final das contas elas vão passar a vibrar da mesma maneira. Beleza? Elas vão acabar vibrando da mesma maneira. Estão de acordo? Beleza. Beleza. Então, todo o calor que uma vai absorver é igual ao calor que a outra vai liberar, porque eu estou fazendo uma aproximação grosseira aqui e considerando que não há perdas para o meio externo. É lógico que, eu revesti de alumínio. O papel de alumínio está em contato direto com a água. Né? Então é lógico que o papel alumínio vai aquecer. O papel alumínio vai passar um pouco para o isopor. O isopor vai aquecer um pouquinho de dentro para fora. Ele está em contato com a água de 70 graus. É lógico que o calorímetro ele influencia um pouco, sim. Tem até como eu calcular essa variação. Dá um trabalhinho, mas dá para calcular, sim. Né? Porque o calorímetro, infelizmente, ele tem uma capacidade. Infelizmente, ali é porque ele vai interferir. Ele tem uma capacidade térmica. Ele vai absorver uma parte do calor e com isso ele vai variar a temperatura. Então, se você medisse a temperatura do calorímetro antes de colocar a mistura, colocar a água, as porções de água, né? A e B, antes de você colocar A e B, você medir a temperatura do isopor, que é a temperatura ambiente, e depois que você misturar, entrar em equilíbrio térmico, você obviamente vai deduzir que não é só a água, a quantidade de A e a quantidade de B que estarão à mesma temperatura. Acaba que o ambiente interno também estará. Então tem como você descobrir a pequena quantidade de calor aqui, ó, que o calorímetro absorveu. Mas eu vou desprezar, eu vou ignorar essa quantidade de calor por enquanto. Pelo menos por enquanto, tá? E vou considerar só que a troca exclusiva de calor é entre A e B. Então a troca de calor eu sei que na verdade é de B para A, né? Mas eu vou considerar que a movimentação de calor é só entre as substâncias que eu estou colocando dentro do calorímetro. Beleza? Gente, só faltou uma coisa aqui para ficar bonitinho. O calor absorvido é menos o liberado, porque quem perde é negativo, quem ganha, positivo. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu somar a quantidade, a conservação de energia, um dos conceitos mais importantes da física. Se eu somar calor absorvido junto com calor liberado, eu vou achar quanto? Zero. Porque se esse cara absorver 30 calorias, por exemplo, esse outro aqui é porque esse outro aqui ele liberou 30. Lógico que eu não vou absorver nem mais e nem menos do que ele me falar. Então, se eu somar esses dois, vai dar zero. Por isso que eu chego à conclusão que o calor absorvido, ele é o quê? Se eu passar o calor liberado para lá, vai ficar menos. É só para a conta fechar. E eu conseguir manter a seguinte ideia na física, que a energia se conserva. Beleza? Tranquilos? Alguma dúvida aí? Que próximo eu já vou começar a resolver isso aqui. Ó. Vou considerar que eu já coloquei dentro do calorímetro e vou calcular a temperatura de equilíbrio, tá? Vou calcular essa temperatura aqui. Até aí, tudo bem? Irei considerar que sim.
tá aí. Bem, então vou misturar aquelas duas coisas lá. Tá? Eu coloquei lá água, água A. Vou misturar com a água B e vou obter uma mistura, né, com uma temperatura específica. Beleza. Dados iniciais, eu tenho 200 gramas de água a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Confere? Confere. Calor específico, 1. 1 grama por grau Celsius. Beleza. Mais alguma informação? Não. Carinha B. É o dobro da massa a uma temperatura de 70 e o mesmo calor específico. É a mesma substância no mesmo estado físico. E isso vai resultar em quê? Em uma mistura de 600 gramas, lógico, né, a uma temperatura final que eu não faço ideia, ou temperatura de equilíbrio, e um calor específico que é o mesmo, lógico. Não mudou, não deixou de ser água, não mudou o estado físico, não mudou nada. Beleza? Muita atenção, porque depois eu vou colocar coisas que têm estados físicos diferentes. Misturar gelo com água, para ver o que dá. Dá uma continha, viu? Beleza, então agora eu vou fazer essas contas aí. Teoria da física fala que todo o calor absorvido, você tem que identificar quem que absorveu, lógico, porque quem tem menor temperatura, é igual, eu gosto de pensar assim, em vez de somar e achar zero, eu gosto de já igualar aqui, ó, menos calor liberado. Liberado. Ok? Então tá aí. Beleza? Beleza. Teve mudança de fase? Não. Do que eu estou falando? Estou falando de calor sensível. Não teve mudança de fase, então eu estou falando daquele MC delta T de antes. Tá? Não mudou não. É a mesma coisa. Tá certo? Então tá aqui, ó. Beleza? Então tá aí. Contas, contas. Vamos lá. Vamos fazer as continhas aí então. Quem absorveu? A água. Então, MC delta T. Qual que é a massa do carinha A? 200. Calor específico dele? 1. Todo mundo é 1. Variação de temperatura. Só que antes eu tinha já variação de temperatura, né? Agora eu não tenho. Então é a temperatura final que eu estou querendo descobrir, menos a inicial, que eu sei que é 10. Eu sempre sei, né? Então fica difícil. Então, essa quantidade de calor MC delta T que eu acabei de montar aqui é a quantidade de calor absorvida. Que tem que ser igual a menos a outra que liberou, que a massa é 400. Beleza? Tá claro aí? Dúvidas aí? Por favor, interrompa. 400 vezes o calor específico, que é o mesmo. Temperatura final ou de equilíbrio eu também não sei, lógico. Eu misturei a mesma do outro que eu não sabia. Menos a temperatura que ele tem antes, que é 70. E aí, galera? Tudo tranquilo até agora? Até o presente momento? Eu desapareci, né? Estou sem câmera. Né? Bateria, né? Quem aguenta assistir 6 aulas é difícil, né? E aí, galera? Todo mundo entendeu aí? Dúvidas? O que vocês me falam aí? Enquanto eu Não, Carlos, está tento. tranquilo. Tá Tranquilo. tranquilo? O bom é que agora eu estou falando só de uma forma de calor só. É uma forma de calor que é. Vamos ver. Liga. É uma forma de calor que é de variação de temperatura. Até agora eu não falei de mudança de fase, né? Na verdade, ninguém vai mudar de fase. Então, por enquanto, tá fácil saber como calcular. Cadê meu? Como calcular? Uai. Então tá fácil de saber como calcular quem absorveu e como calcular quem liberou. Já pensou se eu coloco aqui gelo? Aí eu ponho uma água bem quente aqui, uns 90 graus Celsius. Aí ela vai ter que, primeiro, essa energia da água quente vai ter que passar para
Vai ter que derreter o gelo, concorda? Aí é o calor latente de fusão. Depois que ele derreter a água de 90 graus Celsius, talvez seja muita água a 90 graus Celsius, o que vai acontecer? Talvez, além de derreter o gelo, ainda aqueça um pouquinho. Então, talvez eu tenha que, além de usar o calor latente, voltei. Além de usar o calor latente, talvez eu tenha que usar esse calor aqui. Então, por enquanto, eu peguei uma situação mais simples, que ninguém vai mudar de fase. Vamos lá, devagar então. Até aí tudo beleza, né? Então tá aí. Agora é só fazer conta. 200, tá? 200 vezes... Vai ficar aqui TF menos 10. Do lado de cá vai ficar 400, tá? Até para simplificar. Opa, não esqueça que é menos 400, tá? Menos 400 vezes a temperatura final menos 70, que é a inicial. Eu vou simplificar aqui, ó. Simplificando aqui vai ficar 2, só para ficar mais fácil de fazer minha conta, tá? Eu posso fazer isso aí, não posso? Então do lado de cá vai ficar TF menos 10 e do outro lado, só um minutinho, gente. Identifica que barulho é esse para papai e abaixa. Aí TF menos 10. E do lado de cá ficou menos 2. Né, não. TF menos 70. Beleza? Até aí tudo bem? Só conta, tá, gente? Só simplifiquei aqui, como se tivesse passado dividindo aqui. Então ficou aqui TF menos 10. E do outro lado vai ficar menos 2 vezes TF. Menos com menos, mais 140. Essa continha vocês vão fazer lá no experimento. Ó. Simples, né? Passa esse menos 2 para cá, vai ficar TF mais 2TF. E do outro lado vai ficar 140 mais 10. Então 3TF, 150. 150 dividido por 3. Temperatura final ou temperatura de equilíbrio, depois que todo mundo já trocou calor ali, né, já teve a troca de calor, 50 graus Celsius. Então, quando eu colocar o termômetro lá no meu experimento, depois de um certo tempo, a temperatura que eu vou ter que encontrar é essa daqui. Ó. Beleza? A temperatura final. Então, eu misturei água a 10 com água a 70. Achei uma água, no final das contas, com água com temperatura de 50. Tinha que ser mais próxima dessa daqui, porque eu tinha uma quantidade maior de água a 400 gramas. Né? Eu tinha uma quantidade maior, eu tinha o dobro de água com mais energia. Então eu tinha que ser uma temperatura de equilíbrio mais próxima da maior quantidade de energia que eu tinha. Tá? Então eu tenho no final 600 gramas de água com uma temperatura final de 50 graus Celsius. Beleza? Tranquilos? Tranquilos, né? Eu vou montar uma situação aqui que é para vocês resolverem, tá? Para a próxima aula aí, que é quarta-feira. Tá ok? Então, eu vou colocar aqui uma situação que é a seguinte: vou misturar água fria, uma certa porção de água, né? Que seria minha água fria, mais uma porção de água quente, né? Deixa eu colocar aqui B, resultando em uma mistura que eu não sei qual que é o valor da temperatura. Então, vou colocar aí 20, uma quantidade de água de 20 graus Celsius, inicialmente a 20, uma massa de 100 gramas, com a temperatura inicial, água no estado líquido. Então é H2O líquida, tá certo? Que tem um calor específico de 1. Ok?
1 grama por grau Celsius para acontecer o quê? Variar a temperatura de B, de 1 grau Celsius, perdão. Aí eu vou misturar com água quente. é, Eu posso ter água líquida a 100 graus Celsius, tá? Não em Diamantina nessa altitude, né? Mas eu posso pegar o vapor, ele acabou de virar água, ele tá a 100. Tem mania de achar, não sei se vocês pensam assim, tem mania de às vezes pegar, quando a gente fala 100 graus Celsius, já imaginar, é vapor. Não, pode ser água líquida, pode ser os dois ou pode ser só vapor, tá? E se eu tiver contato, a minha pele tiver contato com água a 100 graus Celsius, perguntinha. Ou então alguém esguichar um vapor na minha pele de 100 graus Celsius. Ou eu encosto água a 100 graus Celsius na minha pele, ou eu coloco vapor a 100 graus na minha pele. Qual que eu vou sentir? Ou vai me incomodar ou vai me queimar mais? O líquido, Por quê? não sei explicar, mas é porque, tipo assim, quando você tá colocando a água para ferver, por exemplo, você coloca a mão em cima do canecão, aí o vapor não te incomoda tanto. Agora, se você tacar o dedo lá dentro, O vapor às vezes não tem o suficiente, né, para te incomodar, mas qual que tem mais energia? Vou fazer outra pergunta, né? Qual que tem mais energia cinética? Qual que vai colidir com a sua superfície, né, com sua pele, com mais força, vamos dizer assim, com mais energia? Vai ser o vapor. Então, se você tiver acesso à mesma quantidade de água a 100 graus Celsius e a mesma quantidade de vapor a 100 graus Celsius, exatamente a mesma quantidade, quem tem mais energia para bater no sua mão ali é o vapor, né? Porque às vezes não parece que incomoda muito, né? O vapor, porque você vai ter contato com pouco, né? Agora a água, quando você botar o dedo ali, já tem uma quantidade maior de moléculas envolvida com o seu dedo. Por isso que você tem certeza, e eu concordo, e eu também acho isso, você tem a sensação no líquido por isso. Agora, se for hipoteticamente a mesma quantidade, você vai sofrer mais com o vapor. Tá? E aí vocês vão encontrar para mim, na próxima aula que já deu aí, os 300 gramas, né, que eu vou misturar aqui. Eu não sei qual que é a temperatura final. Vocês vão descobrir aí pra gente discutir na última aula. Isso aí você faz em 2 minutinhos. Vai dar uma quantidade, obviamente, de 300 gramas de água ainda líquida. Ninguém vai mudar de fase aqui. É essencial para a próxima aula, tá, gente? Todo mundo é água do mesmo jeito. Então, calor específico é só um. É só para poder, quando eu começar a misturar coisas que vão derreter ou que vai evaporar, aí complica um pouco mais, você tem que estar afiado nisso aqui. Beleza? Tranquilos? Próxima aula a gente discute isso aí. Então, tá? Resolve isso aí. Se é 2 minutinhos, vocês resolvem isso aí. Né? Quantidade de calor absorvido é menos a quantidade de calor liberado. Você já sabe quem que está liberando, você já sabe quem que está absorvendo. Aí você acha aí. Tranquilos? Ô, Carlos, tranquilo. E o Fala. experimento calorinho que você tá falando vai continuar sendo pra quinta? Não, eu vou adiar ele, eu vou ficar adiando ele, porque eu vou passar lá no colégio e vou deixar uns kits lá à disposição. Aí é bom que eu falo com vocês quantos kits que tem na quarta-feira e estabeleço uma nova data. Tranquilos? Tranquilo.